satisfação encontrar vocês aqui, ter essa presença especial nessa manhã. A gente sabe que é muito corrido e muito difícil tirar um tempinho para estar aqui, então realmente valorizamos muito a presença de vocês. Eu, para quem não me conhece, eu sou a Clara, eu entrei para a Ceformi em outubro do ano passado, tenho trabalhado bastante com o pessoal do projeto das escolas criativas e com educação ambiental também. Além das outras formações que a gente coloca aí dos mergulhos e flashes, né, Rô? FIC, os eventos que a SEDUC coloca em sábados letivos, e a gente tem trabalhado em equipe e tá muito gostoso. Tô adorando. Tá bom? Bom, gente, bom dia. Como eu disse ontem, eu estava com saudade desses encontros, dessas formações, né? Na telinha, nos quadradinhos, né? Mas a gente tem saudade também dos momentos presenciais, né? Então a gente está aqui na expectativa de que esse ano a gente consiga se encontrar fisicamente, nem que seja em poucas pessoas, né? Mas tomara que aí a gente esteja em tempos mais tranquilos, né? Mas enquanto não dá, a gente vai se encontrando aqui na telinha. Então sejam todas muito bem-vindas, estamos em todas aqui, né? Feliz Dia das Mulheres para o dia de ontem, tá? Apesar do nosso dia ser todos os dias, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que a gente tem que. É uma luta, é um desafio diário, porque fica com o filho, onde eu vou deixar o filho, né? Que horário que eu vou fazer e não sei o quê. Então, assim, se sintam super poderosas por despenderem desse tempo para se atualizarem, para se formarem. E a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui, tá bom? E aí, né, Clarita, a gente veio falar de um assunto que. Só uma pergunta. Vocês vieram pela curiosidade do nome? Contem aí. É, né? Sim. Pois bem, eu falei com a Clara ontem que a partir desse dia a gente não vai mais colocar assim nas formações Google Apresentações, Google Jamboard, Google Meet. A gente vai inventar uns nomes assim, Nomes mais entendeu? misteriosos, né? Nomes assim. A gente tem que estudar um pouco de marketing para as nossas Entendeu? formações. Então a gente vai colocar uns nomes Para gerar um mirabolantes. clickbait aí, entendeu? Para a Exatamente, galera querer fazer. exatamente, entendeu? Mas legal, gente, a gente fica feliz e a gente pensou com muito carinho, né, Clarita, Sim, nessa formação. A Clara já se apaixonou, por isso que a gente vai falar hoje tá. aqui. E a gente está na expectativa de que vocês também se apaixonem aí pelo tema, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para compartilhar e eu e a Clara a gente vai nessa mesma vibe aqui juntos, tá bom? Beleza. Bem-vindo, José Rubens. Bom dia. E, gente, Bom assim, dia, bom dia. né, Clarita, a gente gosta de ver o rostinho, quem puder, com a câmera, sim, né? Mas tudo bem, a gente entende quem quiser ficar com a câmera fechada, A tá? gente gosta também quando a criança pendura, o cachorro com o Também, cachorro papagaio, né? aparece. A minha vive pendurada, assim, aqui do lado também. Hoje ela tá na escola. E, gente, também é assim, ó, não se sintam acuados, se quiser levantar a mão durante a nossa fala, fazer perguntas, escrever no chat, abrir o microfone, pela gente não tem problema nenhum, tá? Não precisa ser perguntas para o final. Pode ir perguntando durante mesmo, tá? Sem problemas nenhum, tá? Deixa eu só colocar aqui em apresentação de slides. Aí. E aí, alguém já tem, assim, alguma ideia sobre o pensamento hexagonal? Alguma hipótese? Não? A gente trouxe, então, essa proposta que aparentemente é nova para todo mundo. E a gente aproveitou para trazer um pouquinho o tema da água, né? Porque nós estamos em março, a gente está se aproximando já do Dia Mundial da Água, que a gente tem sempre que trabalhar em todos os segmentos, né? Então a gente trouxe o pensamento hexagonal como metodologia para trabalhar a temática da água, mas é uma metodologia que a gente pode usar para qualquer outro tema ou assunto que a gente queira trabalhar, tá bom? Vamos lá, então. Alguém tem alguma ideia do que seja, gente, esse pensamento hexagonal?
É alguma coisa com 6. Boa! Tirou 10 na aula de geometria, hein, Mê? Adorava matemática, então isso eu usei. É isso aí. Muito bom, é isso aí, é esse caminho mesmo. Vamos lá, vou passar aqui, vamos lá. Então, para a gente começar, né? Antes de tudo, como a Rô falou, a gente vai ter aí alguns links para abrir. Então, para a gente trabalhar essa questão, eu peço que vocês escolham um objeto que está aí perto de vocês, um objeto que vocês gostam, que usam muito ou que admira, sem critério, tá? Você vai escolher um objeto e aí a gente vai pensar do que esse objeto é feito, do que ele é constituído, de como ele foi fabricado, e a gente vai montar o nosso mural lá no Padlet. Então, quem conseguir abrir aí, acessar o QR Code pelo celular, já consegue abrir lá no Padlet para colocar o objeto escolhido lá, e aí pode colocar o teu nome, colocar o nome do objeto e descrever do que ele é feito, tá bom? E, gente, olha só, vou compartilhar o Padlet aqui com vocês, ó. Deixa eu... Eu mandei o link também no chat, ó. Então, o Padlet, ele é bem tranquilo, tá? Você pode tirar foto na hora, tá? Com essa ferramenta. Então, como que você faz? Não precisa baixar nada, é só clicar no link ou escanear, já vai aparecer, tá bom? E aí você vem aqui no maisinho, ó, no cantinho, ou você pode clicar em qualquer lugar da tela, ó, tá? Aí do seu Padlet, que ele vai aparecer, que o meu tá carregando aqui ainda, tá? E aí você clica aqui, ó, e vai abrir essa janela. Então você pode usar, tirar foto na hora, tanto com o celular como do seu computador. E aí vai baixar a foto, e aí você escreve, coloca seu nome, que eu acho que é legal também, e coloca o objeto e o que você acha que ele é feito. Tá bom? Que o Padlet tá temático, né? Ele tá com exato. Rô, precisa fazer login? Não, não precisa. Não? Eu tô clicando na tela aqui, não tá. Não precisa. Certo. Tem que clicar 2 vezes, uma vez? Ou pode clicar 2 vezes. Ou então, se você quiser usar o botãozinho do mais, é até mais rápido, tá? Mas não precisa fazer login, não, tá bom? Deixa eu voltar lá para a apresentação, que aí vocês podem já apontar a câmera do celular, e aí é rapidinho, gente. Ah, do celular. Isso, do celular. Você pode tanto usar pelo computador, clicando nesse link que eu enviei, ou pelo celular. Ixi, não estou conseguindo. Pelo celular deu. Isso, agora você acessa. Tirar a foto é melhor até pelo celular. Você já abre lá. Ah, agora sim. Mas e agora? Raquel, você não conseguiu acessar o link? Pelo link dá certo, tá? Rô, aqui para mim não aparece o maisinho. Eu acho que talvez você precise compartilhar aí. O quê? O maisinho? Peraí, deixa eu só fazer um negócio. Aparece para incluir. Ah, peraí que eu acho que eu já sei. Peraí, gente. Eu ia falar isso, não apareceu mais no celular. Peraí, gente. É que a pessoa... Eu fiz um negócio. Você compartilhar. Peraí, gente. Deixa eu... Ah, gente, peraí, gente, né? Eu dupliquei o negócio, mas eu não deixei vocês escreverem, eu só deixei vocês lerem. Ah, por isso. Vale, né? Desculpa, gente, acontece. Vejam agora. Dá um refresh aqui, ó. Aí a Érica já conseguiu. Dá um refresh aqui, ó, na setinha, na voltinha ali. Veja se agora vocês conseguem. Agora foi. Ufa! O refresh? Eu já fiz isso que ela pediu para atualizar. Ah, agora foi. Aê, gente, desculpa, viu? Olha, eu tô mais perdida. Agora. Preencham aí. Ai, Roberta,
Eu tava tentando também, procurando o negócio, né? E eu esqueci o que tinha pra fazer mesmo. É para você escolher um objeto. Ah, tá, não, já escolhi. Aí você pode apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code ou acessar pelo link. Aí você vai clicar no maisinho para inserir o objeto que você escolheu, a foto, e aí colocar seu nome e falar do que você acha que ele é feito. Tá, obrigada. Imagina. Olha, já tem várias coisas. Vou até mostrar lá o Padlet. Peraí. Vou voltar aqui. Vamos lá. Nossa, tem várias. Ah, olha o povo do óculos. Sempre tem um óculos. Olha o povo do óculos. É o objeto Gostei, é a dupla. inseparável. Eu tirei o óculos, não enxergava nem vocês na tela. Ô, Mê e Magali, se Oi. vocês conseguirem, voltem lá no Padlet e escrevam do que vocês acham que é feito o óculos. Vocês conseguem? Para fazer a edição, para editar o que vocês escreveram, vocês vêm aqui, ó, nas 3 bolinhas e já vai aparecer editar, ó. Ah! Tá? Aí escrevam pra gente do que vocês acham que ele é feito, esse material. O que é feito esse material? Do que vocês acham que é feito. Aí, Raquel, beleza. Então, plástico, polipropileno. Não invento, Melissa, é plástico. Nossa, olha o pincel da Érica, gente. Esse pincel aí é muito diferente. Né? Pincel japonês. Eu ia falar? É um pincel para fazer caligrafia oriental. Japonesa. Olha! Para fazer isso é sugoi, hein? Que chique, não? Ainda bem que eu tirei foto do café antes, porque já acabou. Beleza, gente, coloquem aí então, vamos lá. Temos estojo, né, vida de professora, 2 estojos ali, né? Temos uma garrafinha de água, né, que é super importante a gente se hidratar. Óculos, beleza. Xícara de café e café, deixa eu subir mais um pouquinho. Temos o pincel da Érica, que é super diferente. O barbante da Clara. Muito legal, gente. Mais alguém? O pessoal tá tentando acessar aí. Muitos materiais legais, hein, gente? Muito bom. Aí vocês colocaram aqui, né? Plástico, tecido, algodão, plástico, borracha, algodão. Muito bom. Beleza. Todo mundo conseguiu acessar, gente? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos seguir então, gente. Podem continuar acessando aí, tá bom? Que a gente vai voltar para o Padlet no final. Alice, ó, caneta. Caneta, muito bom. Legal. Plástico também, hein, gente? Plástico. Vamos lá, Clarita, vou voltar aqui, ó. Vamos lá. Bora então. Feita essa primeira reflexão, a gente passa para a metodologia agora. Então, gente, aí a gente, né, falando sobre esse tema água, né, já que tem esse mês, né, que é um mês que tem uma data especial, que é o Dia Mundial da Água, né, mas que a gente tem que pensar nesse assunto o ano inteiro para a vida toda, né. Por que não falar de água ou trabalhar outros assuntos em sala de aula, utilizando esse tal de pensamento hexagonal? Então, o que é esse pensamento hexagonal? Até como a Melissa próprio disse, né, tem a ver com 6 lados. É a gente pensar numa estrutura utilizando hexágonos, né,
de modo que, a partir da leitura de um texto, a partir de assistir um vídeo, ouvir um podcast, né, a partir de uma leitura de uma pintura, de uma imagem, de uma análise de um gráfico, como é que eu vou conectar as ideias relacionadas a esse tema, né? Como é que eu vou fazer para unir o que eu entendi desse texto, utilizando, por exemplo, palavras, né? É como se fosse a ideia de um resumo. Então, a partir da interpretação de um vídeo, por exemplo, que palavras que eu posso relacionar sobre o que eu acabei de assistir? Como é que essas palavras se conectam, né? Por que eu estou encontrando a conexão entre elas, né? A gente sabe que para os nossos alunos hoje, essa palavra conectar, fazer conexões, é muito importante, tanto para a gente ampliar o repertório deles, como para a gente também saber se eles estão entendendo determinados assuntos, né? A gente vive numa sociedade que eu acho que com a questão da própria pandemia, se intensificou essa questão das conexões, né? Conexão física, conexão social, né? E a gente vive tempos flexíveis, né? Então a gente precisa olhar para o nosso contexto, né? De modo que, como é que eu posso preparar a minha aula, né? Planejar a minha aula para tempos tão flexíveis e para alunos tão diferentes, né? Então, a gente traz a ideia do pensamento hexagonal que possibilita a gente conectar essas ideias a partir de um determinado assunto, né? E aí, quando a gente fala sobre o pensamento hexagonal, a gente pode ter várias possibilidades, várias maneiras de utilizar essa estratégia, essa rotina, tá? A gente trouxe aqui algumas possibilidades, tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma chuva de ideias, né? A gente pode criar conexões de alguns assuntos, fazer um trabalho em grupo, fazer um trabalho em dupla, ou mesmo um trabalho individual. A gente pode produzir textos a partir dessa conexão, desse pensamento, né? A gente pode usar para organizar conceitos. Por exemplo, gente, para os maiores, é uma super oportunidade a gente trabalhar a questão da geopolítica, Ucrânia e Rússia, né? O que está acontecendo ali, né? A gente pode verificar a parte de conhecimentos prévios, o que esse aluno já sabe sobre esse tema, né? E a gente pode fazer correções também a partir disso, né? Então, com o pensamento hexagonal, a gente pode preparar de diferentes maneiras a nossa aula para que ele estabeleça uma conexão a partir daquele assunto, né? E aqui a gente pode começar, por exemplo, de uma organização menor a partir de palavras e expandindo isso, dependendo da turma e dependendo do próprio aluno, para ele aumentando o repertório dele de justificar, explicar, o repertório de escritor, sabe? Aquilo que às vezes a gente olha para o nosso aluno e fala assim, nossa, não tem sentido o que ele explica. Não tem muita coerência e coesão na justificativa que ele está trazendo, né? Então, o pensamento hexagonal, ele traz a questão dos hexágonos terem os 6 lados, e eu conseguir conectar as ideias a partir desses lados, né? Então, eu tenho uma ideia que pode ser ali uma ideia central, por exemplo, água, pode ser guerra, pode ser consumismo, pode ser, por exemplo, uma história, um contos de fada, por exemplo. E a partir dessa ideia central, que palavras que eu consigo perceber desse assunto que se conectam com essa ideia central, por exemplo, tá? Aqui a gente deu a ideia de palavra, mas não precisa ser necessariamente palavras. Pode ser uma imagem, pode ser o desenho de uma criança, tá? Então, não se prendam à questão da escrita, porque a gente sabe que as crianças, né, apesar de, por exemplo, estarem no 4º ano, a gente sabe que nós nunca paramos, mas a gente sabe que tem algumas coisas que a gente precisa dar uma observada na questão da competência de escrita e de leitura, ou você pode fazer coletivamente com seus alunos, tá?
E aí, quando a gente tem essa questão da conexão, por exemplo, tá? A ideia do pensamento hexagonal, gente, é gerar uma reflexão a partir dessa interação com os alunos, tá? Para que eles expliquem como que eles chegaram nessa construção, como é que eles conectaram as suas ideias usando esse formato, tá? E a partir disso, por que esse conceito se relaciona com esse? Por que ele faz essa ligação? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, tá? Então, lá no anterior, eu peguei um hexágono, tá? Um hexágono. E a partir desse hexágono, eu tinha 6 conexões. Aqui, a gente já trouxe um exemplo de 4 hexágonos, tá? 4 hexágonos. E ali a gente trouxe como tema a água, por exemplo, tá? Então, ali nos hexágonos tem água, seca, consumo e rodízio de água. Eu coloquei ali palavras, tá? Palavras. A partir de um vídeo que eu assisti, gente, olha só como a gente traz para a identidade do nosso aluno. Vinhedo. Vinhedo, primeira vez que precisou fazer um rodízio de água, né? Então, eu trouxe para a minha realidade isso. Olha a questão da conexão mais aprofundada e mais significativa. Estou falando do meu entorno, né? Então, eu peguei água, seca, rodízio e consumo. Como é que eu vou encaixar, conectar essas palavras de acordo que, para mim, o tema central ali é água? Como que vai se conectar? Então, aqui do lado, eu mostrei a minha conexão. Eu mostrei a organização do meu pensamento hexagonal. Então, eu coloquei água, seca, consumo e rodízio de água. Só que vocês perceberam que ali, antes de eu conectar, eu precisei de algumas habilidades antes. Eu precisei, por exemplo, assistir o vídeo. Eu precisei selecionar as palavras. Eu precisei listar essas palavras. Eu precisei organizar essas palavras. E depois eu vou ter que justificar essas palavras, né? Essas conexões. Então, olha quantas habilidades, gente, aqui que eu estou desenvolvendo com o meu aluno, tá? Essas habilidades estão relacionadas lá na taxonomia de Bloom, que são as hierarquias das habilidades, né? Então, quanto maior essas habilidades na taxonomia, mais complexo é esse pensamento desse aluno, tá? Então, pode ser simples a questão da metodologia, de trabalhar, de organizar, mas olha quantas coisas a gente está desenvolvendo com os nossos alunos, né? E a partir disso, então, eu, Roberta, fiz uma conexão ali, ó. Vocês estão vendo a setinha? Tá? Eu conectei ali, ó. Para mim, aí, eu vou explicar por que é que eu conectei ali, por que é que eu fiz aquela conexão, tá? E a minha explicação é o seguinte. Em Vinhedo, nós precisamos fazer o rodízio de água, tá? Porque nós estamos vivendo um período de seca por falta de chuvas, tá? E devido ao alto consumo de água, precisou ser criado o rodízio de água para a população de Vinhedo. Expliquei, gente? Gostaram da minha explicação? Da minha justificativa por quê da minha conexão? Vocês acham que é simples fazer isso para os alunos? Não. Do que a gente pedir assim, lê um texto aqui para mim, faz um resumo. Será que é simples também esse exercício para o aluno? Né? Então, aqui a gente está partindo também da tarefa pequena, no sentido dele localizar palavras, e depois ele pode ir aumentando esse repertório, tá? Alguém faria diferente essa organização? Alguém colocaria diferente essas palavras? E aí? Alguém trocaria de lugar, por exemplo? Eu hoje pensei de outro jeito, Rô. Eu colocaria, por exemplo, a água aqui embaixo de rodízio e consumo. Então, partindo desse formato, eu explicaria da seguinte forma. Estamos num período de seca, então o rodízio de água alterou o nosso consumo para que nós possamos sempre ter água disponível.
Passou Legal. pela escassez, mas chegou na sustentabilidade, no ter para sempre. Né? Legal, muito bom Para mim, também, a pode ser? mágica dessa metodologia é exatamente isso, quando o aluno explica por que ele colocou aí em cada lugar os hexágonos. Eu acho que é a parte em que, na hora que ele está organizando ali, ele liga os conceitos, ele relaciona e depois, no final, ele explica e outras crianças entendem também o pensamento do colega. Então, a socialização também é um ganho muito grande. Sim, muito bom. E aí, gente, ninguém mais? Vocês acham que tá bom assim? Alguém faria uma outra conexão? Ou alguém teria uma outra justificativa? E aí? Tá todo mundo quieto. Todo mundo concordou com a minha conexão, então? Ou até se alguém quiser incluir hexágonos aí também. Exatamente. Aqui a gente disponibilizou 4 hexágonos, mas você pode disponibilizar 10 para os seus alunos. Você pode disponibilizar 3, por exemplo, para os alunos com deficiência, talvez, começar de menos e depois ir ampliando, tá? Ou você pode, gente, já dar as palavras. Por exemplo, você pode dar 4 palavras. E eles têm que completar com mais 3 palavras sobre o tema. E eles organizam, tá? Então não tem um modelo fechado, e tem que ser 5 hexágonos, tá? Fala aí, José Rubens, vamos ver. Não, eu acho que poderia entrar algo como água, consumo, aqui educação, assim, uma conscientização e políticas públicas, algo assim, como é um problema recorrente, tá? É um problema assim histórico, né? Principalmente aqui em Vinhedo, como você comentou, ano após ano. Então, eu acho que tem que ser um tema de pauta, de discussão das políticas do município. Tá? Tem que entrar em algum momento aqui, né? Então, nossos políticos, eles precisam pensar, né, como, né, a população não passar todo ano por essa questão do revezamento e assim vai, né? Então, água, consumo, né? Água, acho que água, depois políticas públicas, conscientização das pessoas, trabalho em conjunto, né? Aí eu, né? Não, águas, consumo, seca, rodízio de água, e aí no final políticas públicas e a conscientização. Tá? Eu colocaria depois do rodízio, porque faz o rodízio, parece que ano que vem a gente já coloca no seu calendário que o rodízio em 2023 é sem tal data, mas isso não deveria ser assim. Né? Então acho que os alunos têm que pensar sobre o problema e já, né, identificar quem pode solucionar hoje e também fazer alguns apontamentos, né? Quem pode identificar são, quem que pode, né, tentar solucionar aí são os nossos Muito bom. Mas, gente, vocês viram que legal o que o José Rubens fez? E olha que legal para a gente trabalhar isso em sala de aula. Por que você colocou ali, gente? Por que surgiu, por exemplo, políticas públicas? No seu grupo, por exemplo. Por que vocês colocaram determinada palavra que não apareceu no grupo no outro grupo? Por que para vocês foi importante aparecer política pública? Por que no outro apareceu a questão, por exemplo, só de consumo e seca e não apareceu rodízio de água? Então, olha quantas coisas vocês podem explorar. E a partir, por exemplo, desse tema específico, olha quantas coisas a gente pode ir aprofundando. Matemática, questão de consumo. Língua portuguesa, questão de escrita, interpretação. Questão de geografia e de história do município, né? Então, por exemplo, no bairro onde eu moro, o rodízio era difícil, porque às vezes a água, muitos moradores reclamavam que a água não chegava. Será que na Capela, por exemplo, foi igual? Né, essa questão. Então, olha quantas coisas a gente vai ampliando, né? E olha essa questão da conexão. Por que a gente tem que pensar na política pública? Será que em 2022 vai continuar acontecendo a mesma coisa do rodízio? Porque a gente está vivendo um período que está parando de chover. Vocês estão vendo o calorão que a gente está enfrentando? Né? E aí, será que a gente vai ter que enfrentar novamente um rodízio? Né? Então, olha quantas coisas a gente vai puxando para esses alunos, tá? Vou passar aqui o próximo slide. Roberta, Oi. essa questão histórica que vocês falaram, eu não sei, eu não lembro. O Vinhedo fazia parte do PCJ também, né? Uhum. Eu lembro que eu cresci em Valinhos.
Então, todo ano tinha a Semana da Água na escola, a gente trabalhava isso desde pequeno. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, que é uma questão que todo ano tinha na escola, que a gente fazia conscientização e até hoje nós temos problemas com isso. Então, toda vez que eu vou trabalhar com eles esses temas sobre água, sobre qualquer problema que a gente tenha dentro da cidade, eu sempre lembro que é um problema, aliás, que são problemas, né, que vêm sendo conversado há anos e continuam sendo problemas levados, mas que as pessoas continuam trabalhando para que seja mudado, mas ainda estão ali, né? Sim, muito bom, Jennifer. E eu também, eu sou de, assim, eu nasci em Valinhos, morei até o ano retrasado em Valinhos, e Valinhos, gente, era todo ano o rodízio de água, né? Todo ano a questão do rodízio, e era um rodízio muito mais duro, né? Nesse sentido, né? Então, muito boa a sua fala e muito boa a sua colocação. Oi, Mê. Oi, Mê, pode falar? Não sou eu. É só para. Eu achei interessante, eu lembrei de um aluno, uma vez, no SIC, inclusive, que colocou assim para mim, a gente falando dessa questão de conscientização, tal, de economizar, manter a torneira fechada, e aí o menino vira para mim e fala assim, sabe, professor, eu acho muito esquisito aqui em Vinhedo, porque o meu pai é jardineiro no condomínio ali e tal, e nunca falta água na piscina deles. É só essa É provocação. incrível, né? Nossa, olha, gente, me arrepiou. Olha que legal essa conexão que esse aluno fez, gente. Por que que ele teve esse raciocínio? Nossa, Magali, eu tô arrepiada. Isso é muito legal a partir, sabe? E trazer para esse contexto, né? Então, olha que poderosa essa ferramenta, gente, né? De trazer. Por que que esse aluno tem essa visão? Como que ele explicaria isso? Né? Então, é muito legal a gente trazer à tona essas reflexões, que as crianças fazem reflexões super poderosas, né? E dar uma movimentada na turma, a gente trazer algo novo para eles, né? E aí, gente, no pensamento hexagonal, vocês podem fazer, os alunos podem ter desde uma conexão entre as palavras, né? Explicar por que que aqueles termos se conectaram. Vocês podem ter 2, 3, 4 conexões, tá? Então aí vai do seu planejamento no dia. A gente está usando aqui o Google Apresentações, tá? Para fazer esses hexágonos que tem lá nas formas geométricas. Então a gente está usando o aplicativo que a gente já tem disponível, tá? E que vocês podem tanto fazer, mas no final tem um presentinho para vocês, tá? Vocês podem usar os Chromebooks que tem na escola, por exemplo, para fazer essa atividade, tá? Vocês podem usar o Jamboard também para fazer os hexágonos, tá? Então existem muitas possibilidades, tá bom? Então aqui que é o legal, porque aqui o aluno, ele vai trabalhar uma habilidade muito importante, bem alta na hierarquia da taxonomia de Bloom, que é a justificativa, que é a parte da explicação, né? Que é algo que a gente fala tanto, né? Tá, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não consegui entender o que você está explicando, né? Que é aquela coisa. Por que você achou isso? Ah, porque é lindo. Ah, porque é importante. Ah, porque eu gosto. Porque é legal. Tá, mas por que é legal? Hã? Porque sim. Porque sim, né? Tá, mas por que sim? Né? Por que que você achou isso importante? Me explica, né? Então, essa habilidade de aprofundar as explicações, a justificativa, é uma habilidade super hierárquica na taxonomia de Bloom e vai ajudar muitos esses alunos, né? Então, deixa eu só passar aqui o próximo slide, tá? Então, aqui, a gente trouxe um modelo, tá? De uma organização do pensamento hexagonal, tá? Então, aqui a gente trouxe a organização de 10 hexágonos, tá? Que eles estão se conectando ali, tá? Mas não necessariamente, por exemplo, o 6 está aqui, mas poderia estar embaixo, tá? Aqui fica um pouco limitado na seguinte questão do tamanho do slide, tá, gente? Mas numa folha ou no modo desplugado, aí a imaginação vai longe, tá? Eu já vi exemplos de 30 hexágonos conectados, por exemplo, a partir de um tema, tá? E aqui do lado, a gente deixou uma tabelinha que o aluno pode fazer assim, ó, ele pode listar ali as palavras que ele achou importantes daquele assunto, e aí depois ele pode passar para os hexágonos para conectar as ideias. Ou então você, professor,
Você já pode entregar esse modelo, e aí você lista ali, por exemplo, 7 palavras sobre o assunto. E aí o aluno tem que completar com mais 3, por exemplo, tá? E aí eles vão se encaixando. Aqui eu fiz uma setinha de conexão, mas você pode deixar 2, pode deixar 3, e aí ele tem que fazer essa explicação. Então aqui é uma forma, é um exemplo de que você pode trabalhar com o pensamento hexagonal, tá bom? E assim, gente, o pensamento hexagonal não é restrito a só o tema da água. Você pode usar em tudo, em todas as habilidades, por exemplo, em todos os assuntos relacionados à BNCC, tá? E aí, vamos lá. E aí a gente pode usar, como eu já falei um pouquinho, né, ele de diferentes maneiras. Você pode usar ele no momento online com os seus alunos, tá? Disponibilizando, por exemplo, um arquivo, tá? Você pode usar no momento de uma rotação por estações, por exemplo, com os Chromebooks. Então, você pode fazer, sei lá, 4 momentos na sua sala, e um desses momentos é o Chromebook, que o grupo tem que organizar o pensamento hexagonal. Você pode já dar uma matriz prontinha igual essa e pedir para eles só preencherem, por exemplo. E você pode fazer de maneira desplugada, sem usar um dispositivo, tá? Dando os hexágonos para eles recortarem, montarem ou até desenharem, tá? Então, não é uma maneira fixa de você usar somente com o Google Apresentações, mas você também pode confeccionar, ou os alunos também criarem, aí eles podem fazer de maneira offline, tá? E aí aqui, ó, tem alguns exemplos, por exemplo, dessas maneiras desplugadas, sem o uso de conectividade, tá? Então, aqui eu peguei de um site muito legal, no Pinterest, tem várias dicas sobre isso, tá? Então, ali no primeiro exemplo, as crianças já tinham os hexágonos e elas foram escrevendo ali no primeiro, eles colocaram só palavras, tá? E ali as conexões eram pelas setas, tá? E aí eles colocavam ali a partir das conexões que eles tinham feito, tá? Eles podem escrever na flecha, por exemplo, na seta, tá? O outro ali já também é um modelinho pronto, já juntinho, mas aqui os alunos, eles já escreveram um texto já um pouquinho maior, que também é uma possibilidade, tá? Só que essa última ideia eu achei maravilhosa, por isso que eu quis trazer para vocês. Eu até tenho um modelinho pronto, depois eu posso mandar para vocês. É assim, essa professora, ela fez esses hexágonos coloridos, e aí ela encapou como um contact. Sabe o contact? Lá o plástico lá? E aí, ela deu as canetinhas e os alunos escreviam com as canetinhas e depois ela, com um pano ou um papel, apagava, tá? E aí isso poderia ser usado em outros momentos da aula, tá? Então, fez um material que ela teve um trabalho de uma vez, mas que é um material que pode ser usado sempre, tá? Então, para algumas crianças que têm alguma dificuldade, é um recurso bacana usar esse de escrever e apagar, sabe? Então, eu achei essa ideia genial. Além do que é super colorido, né, gente? Chama a atenção também dos alunos, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos e alguns modelos. Pode ser feito com papelão, por exemplo, né? As crianças cortarem lá o papelão, por exemplo. Pode ser uma folha sulfite colorida também, tá? Então, assim, ideias mil aí para usar essa rotina de pensamento, tá? Esses exemplos eu peguei nesse site aqui, vou até colocar aí para vocês. É um blog, tá? Vou até colocar aqui para vocês. É um blog, eu até nem mostrei ontem, tá? Gente, tá em inglês, mas é só usar o Google Tradutor aqui, ó, tá? Então, essa Betsy aqui, ela escreve um texto muito legal sobre o pensamento hexagonal, tá? E ela traz algumas estratégias, tá? Então, leiam se vocês tiverem um tempinho, vou colocar aí no chat para vocês o link, tá bom? É uma linguagem super fácil, super acessível, tá bom? E ela traz tantos outros exemplos aqui nesse blog dela aqui, tá? Eu acabo seguindo esse blog porque tem muitas outras dicas bacanas aí para a gente poder também utilizar, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, com esse pensamento hexagonal, né, quando a gente traz ele para as nossas aulas, seja de maneira online, seja de maneira física, em grupo, individual, a gente está trazendo uma outra maneira de colocar para os alunos uma discussão, né, do que a gente só dá, por exemplo, texto faz resumo, texto escreve as perguntas, né? Então a gente está trazendo uma energia diferente.
a gente está trazendo um estímulo novo para esse aluno fazer conexão, né? Então, é uma maneira de usar essa ferramenta, de usar essa metodologia para que a gente consiga estabelecer e aprofundar essas habilidades do pensamento crítico, de justificar, de explicar, e até de trabalhar a questão da relação socioemocional na parte do grupo, na parte da dupla. Então, a gente está trazendo uma outra forma de engajamento para as crianças ali, e até uma outra forma dele conseguir internalizar e se apropriar dos conceitos que foram ali trabalhados, né? Então, assim, eu sou suspeita porque é algo que eu acho muito legal e é uma metodologia tranquila de você implementar, você não precisa de grandes recursos, tá? E aí, a gente não vai só ficar aqui falando, né, Clarita? Não A gente não vai ficar aqui só falando. Embora a conversa esteja deliciosa, porque a partir daquele pequeno exemplo com apenas 4 hexágonos, nós tivemos reflexões importantíssimas, né? E eu acho que é exatamente isso. A partir de um tema gerador, que é aí rodízio de água, ou seca, período de estiagem, a gente consegue partir para trabalhar depois em outras aulas as causas disso tudo, as consequências, as soluções possíveis, né? E aí a gente chega onde a educação precisa chegar, que é o exercício da cidadania. É entender o seu lugar no mundo, por que para mim falta, para o outro não falta, qual é essa diferença que existe e o que eu posso fazer para mudar isso, que é ali a nossa participação política mesmo, né? Então, maravilhoso, né? Vamos colocar em prática tudo isso agora com as nossas propostas aí. Então, temos aí para vocês 3 propostas diferentes. Uma é assistir um vídeo rapidão, assim, rapidão, total. A outra é abrir o segundo link, que seria o calendário de racionamento de água de vinhedo, que vai abrir no site da Sanebave uma reportagem, uma notícia sobre quando esse calendário foi instituído, foi necessário. E a outra proposta, a terceira, que está número 2 aí também, mas é o 3, é um gráfico, uma imagem de um gráfico com algumas informações sobre a utilização da água por setor. Então, qual é a proposta que a gente trouxe para vocês aqui? Vocês precisam escolher um desses recursos, tá? A Rô vai colocar ali no chat o link de todos eles. E aí, escolher um desses recursos e criar, a partir das informações que você vai receber nesses recursos, o seu próprio painel de pensamento hexagonal sobre ele. Eu coloquei o link aí agora, que se vocês clicarem, vai pedir para vocês fazerem uma cópia, tá? É de um material para vocês organizarem as ideias de vocês a partir de um desses recursos, tá? Pode fazer a cópia. Quem está no celular, para conseguir fazer a edição, teria que ter baixado o app do Google Apresentações. Quem está no computador é só clicar que já vai abrir. Ou se você não conseguir, gente, pode fazer no papel mesmo, tá? Ó. Clara já veio preparada. O de ontem ficou aqui. Mas tudo bem, José Rubens. Mexer na minha tela, então a gente pode fazer no papel também. Quem está no celular vai ficar mais fácil. Escolhe um recurso, assiste pelo celular mesmo, ou lê, e aí a gente pode colocar no papel mesmo, tá bom? Todo mundo conseguiu abrir aí, gente? Clicaram aí, deu certo abrir? Deu certo? E esse material, gente, é de vocês, tá? É de vocês, tá bom? Já fica de presente. E aí a gente vai dar um tempinho, né, Clara, para vocês fazerem isso. Sim, porque sem pressão tá bom? Não tem graça. Mas como a gente é boazinha, a gente vai dar 15 minutos, tá? Para escolher um dos temas, né, um vídeo, o texto, a imagem, depois fazer a organização de vocês aí no pensamento hexagonal, tá bom? A Melissa e a Magali não vale porque elas estão em dupla. Então vocês vão ter 10 minutos. Que coisa. Nossa, ó, eu estou tentando aprender como que faz o Google Apresentações. Para não fazer consegui entrar. Apresentações Google. Não, peraí, ó. Você vai clicar no link que eu mandei aqui.
no link? Peraí. É nesse último link que eu mandei aqui para você, ó. Esse daqui, ó. Tá. Já tá pronto, você não vai precisar fazer nada. Ai, Você que vai bom. clicar ali, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma cópia, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Não é esse, não é esse. Ó, vai aparecer assim, ó. Quando você clicar no último link, vai aparecer assim, ó. Aí você vai clicar lá no azulzinho, fazer uma cópia. Ah, Tá? Fazer uma cópia. Então, eu vou fazer uma cópia, ó. Tá? A gente é chique, a gente já deixou tudo pronto. que bom. Ai, desliga. Aí vai aparecer já os slides prontos, tá? Aí vai aparecer assim, ó, já tá ok. Vão aparecer já os hexágonos. Peraí que o meu tá carregando aqui. Pronto, apareceu assim, ó, tá? Aí, a partir da mídia que você for escolher, aí você vai colocando aqui nos hexágonos. Para você escrever as palavras, os temas, você pode colocar aqui, eu coloquei X, tá? Mas você pode apagar aqui, ó, tá? Por exemplo, ó, eu vou escrever água, tá? E aí, por exemplo, para vir aqui no 1, você coloca o cursor aqui, ó, e escreve água, tá? É só colocar aqui que ele vai. É que o meu tá pensando aqui. Tá vendo? Ó, o meu foi aqui, ó. Vai, meu filho. E aí é só você colocar o cursor aqui que ele já vai digitar água, entendeu? Então, água, por exemplo. E você pode apagar o 1, não precisa deixar o 1 não, tá? Aí é assim, tá bom? Beleza? Então, vou colocar o tempo aqui, tá, Clarita? Fechou. Bora lá, gente. Se alguém gente. tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, ou terminar e quiser conversar, é só chamar a gente. Beleza. Aí ele toca um barulhinho, vocês estão vendo? Pronto. Pronto, Clara. Acordei, de novo. Eu vou tirar o compartilhamento aqui para a gente conseguir falar e conversar um pouquinho sobre o que vocês fizeram, tá? Vou parar aqui minha apresentação. Vamos lá. E aí, gente, quem escolheu aí o vídeo? Alguém escolheu o vídeo? A Jennifer. Jennifer, você quer compartilhar? Alice, querem compartilhar as telas de vocês? Vocês querem só falar? Se vocês quiserem, podem compartilhar o que vocês fizeram. Bora, meninas. Ou se quiser só falar, para compartilhar, é só clicar aqui na setinha, ó, do lado da mãozinha. Aí a Jennifer tá compartilhando. Vamos lá. Olha quanta coisa. Vamos lá. E aí, Jennifer, explica pra gente aí. Então, eu coloquei que o vídeo tá falando um pouco, né, sobre a crise hídrica, né? E aí a repórter, ela fala um pouco que os reservatórios estão no nível baixo, né? E eu coloquei que tudo isso é decorrente da falta de chuva, mas aí eu coloquei fora de ordem aí, né? Eu coloquei que a energia tá mais cara, né? Porque ela fala que o ministro de Minas e Energia, ele faz um pronunciamento, então ele pede para as pessoas economizarem energia e ele culpa esse aumento da energia, ele culpa pela a falta de chuvas, né? Ele culpa esse aumento, joga a culpa na falta de chuvas. E porque os níveis estão muito baixos dos reservatórios, mas a gente sabe que tudo isso é por conta do desequilíbrio ambiental, né? Porque não é só a falta de chuva, é uma sequência, né, de coisas que acontecem que ocorre esse desequilíbrio dos níveis dos reservatórios, né? E aí ela fala que quando chega numa porcentagem lá de 10%, as hidrelétricas têm que fechar as comportas. Então, eu coloquei o nível baixo dos reservatórios, as secas, as pessoas têm que ter a conscientização, precisam fazer o racionamento
e precisam fazer os reajustes aí do gasto, da própria economia, para poder reequilibrar novamente essa conta aí que não fecha. Ótimo, muito bom. E aí, o que você achou? Foi legal? Foi bom? Eu gostei de fazer. Muito bom, legal. Ô, Clara, interessante como apareceram palavras bem diferentes de ontem, né? Sim, muito diferentes. E aí Foi eu achei muito legal legal. também, Jennifer, porque assim, você já colocou essa questão da falta de chuvas como uma dúvida que pode partir, pode ser um tema gerador talvez para outra aula, né? Descobrir as Com as causas. certeza. Ué, falta de chuva, como é que um governante fala isso? Sim, Né? Então, por que a está faltando a justificativa dele é chuva? muito ruim. Será que está faltando chuva porque a natureza não quer dar água para a gente mais? Ou será que tem outras causas e de quem é a responsabilidade dessas causas também? Então a gente. A hora que eu vi a reportagem, eu lembrei dos meus alunos, porque com certeza eles iam falar, não, mas isso não é verdade, não é culpa da chuva. Olha o aluno da Magali lá da piscina. Eles são muito questionadores. E até vem um outro tema nesse sentido, né? Quando fala da questão de fechamento das comportas ali, né? Das usinas hidrelétricas, no nível de 10%, tá, vai parar e aí a energia vem da onde? Né? É um outro desdobramento. Peraí, mas se a água é transformada, né? A energia elétrica é transformada a partir do movimento da água, mas vai vir da onde você vai ter que fechar? E peraí, acabou o período de estiagem, a conta continua cara? Peraí, né? Então, muito legal, gente, muito bom. Quem mais aí, gente? Alice, quer A falar? reportagem fala que esse reajuste aí vai ficar até abril, né, do ano seguinte. Eu não vi a Pois data é. da reportagem, eu não me atentei a isso. Mas é um tempo muito grande, né, para se fazer essa conta aí Esse aumento de tarifa, né? esse aumento da tarifa, esse racionamento aí, as pessoas pagarem essa conta que nunca fecha. Uhum, muito bom. Obrigada, Jennifer. Gente, alguém mais quer compartilhar do vídeo? Alice quer compartilhar o seu? Então, é que ficou bem parecido, né? Porque o vídeo é o mesmo. Então, se quiser mudar para os outros. Você que sabe, se quiser falar. Você colocou alguma outra palavra diferente no seu? Não lembro agora todas as palavras que a Jennifer colocou, mas. Ela colocou reajuste, dos reservatórios. Eu vou falar o que eu coloquei. Eu coloquei Tá. água, chuva, consumo, desperdício, reservatório, falta de energia, seca, reajuste, usinas hidrelétricas e economia. Olá, apareceu o seu, usinas hidrelétricas e desperdício. Apareceram duas palavrinhas novas aí, muito legal também, viu? Muito bom. Olha só que legal, gente, que é rico isso. Mesmo vídeo, conexões diferentes também. Muito legal, Alice. Muito bom. Gente, e da reportagem, alguém fez? Da reportagem? O calendário de rodízio. Não? E da imagem? Tá todo mundo com raiva do calendário, não quis fazer. E da imagem ali do gráfico, quem fez esse? Eu fiz. Então, quer compartilhar, Érica? Depois a Raquel também pode compartilhar, se quiser. Tá, peraí. Peraí que o negócio tá lento aqui. Tem problema. Oi, Mê. Tá fechado, Mê, seu áudio. A gente entendeu a tarefa tudo errado. A Mê respondendo o recado, gente chegando aqui pedindo as coisas, a gente fez com um tema nada a ver. Tudo bem, gente. Não tem problema. Se vocês conseguiram criar conexões, tá bom. A gente criou. Então tá bom, sem problemas.
Olha, a Érica, já mudou gente, o desenho aí, né, já mudou o Érica? desenho, olha que eu legal. falei que eu tinha mexido nas coisas. Beleza, bora lá, Érica. E Então, aí? eu vi o gráfico e ele fala do consumo, onde que a água é mais usada, né? Dentro na verdade, das bacias PCJ, não é específico de Vinhedo, mas é dentro das bacias. E aí fala que 44% é para o abastecimento público, 31% é para o industrial e 25% é irrigação e uso rural. E aí, assim, eu não moro em Vinhedo, gente, então, assim, eu vou falar da minha percepção de fora, né? Eu moro em Campinas, então, assim, eu não tô, assim, vamos dizer assim, no meu lugar de fala para falar do revezamento aí, do rodízio, enfim. Mas o que eu coloquei foi assim, né? Eu coloquei a água, o consumo e a seca, e aí eu dividi esses hexágonos na parte das residências. Eu coloquei residência, mas seria a parte residência, comércio, né? A parte do abastecimento da cidade, assim, vamos dizer, né? Aí a indústria e o campo. Porque, assim, pelo que eu entendi, vocês me corrigem se eu estiver errada, o rodízio de água é para as residências, né? Residência e comércio, pelos bairros. As indústrias foi feita alguma coisa? Sabe, dentro dessa parte da Sanebave aí do rodízio. Então, assim, eu coloquei o rodízio ligado nas residências por conta disso, né? Porque foi uma política para as residências, né? E comércio. Mas, e as indústrias? O que foi feito exatamente? Né? Então, assim, tem um mapa, eu coloquei mapa de uso, mas seria tipo um mapa de consumo, assim, para a cidade. Existe um estudo por um mapa de uso da água dentro da cidade de Vinhedo? Por exemplo, quanto que as residências consomem, quanto que a indústria de vinhedo consome, quanto que o campo de vinhedo consome. Eu não consegui ligar tudo isso, sabe, tipo, no mesmo hexágono, mas assim, seria mais ou menos essa ramificação que eu pensei. E aí, para a parte de indústria e do campo, eu coloquei essa parte de fiscalização, porque uma vez que tem uma fiscalização para as residências e o comércio, eu acho que deveria ter alguma coisa específica para as indústrias e para o campo. Porque se a gente somar ali a porcentagem que as indústrias e o campo gastam, né, de consumo de água, os dois juntos é maior do que o pessoal da residência, né? Então, assim, por que o negócio foi feito só para as residências, penalizando só as pessoas, né, na casa, e as indústrias e o campo não, né? Então, acho que essa foi a minha ideia aí. E aí eu coloquei, por fim, as políticas públicas como sendo uma coisa para todos, né? Porque a política pública ela vai influenciar ali em vários aspectos, porque se, por exemplo, tem uma coisa só para as residências, a indústria não está sendo cobrada de ter uma redução no consumo, né? Então, assim, o campo também não está sendo cobrado. Que tipo de política pública está sendo feita para esses dois segmentos? Né? Então, acho que é isso que eu quis mostrar aí nessa análise do gráfico. Nossa, ótimo. Muito legal. Muito bom. E aí você percebeu o que você foi fazendo? Você foi justificando as suas conexões? Olha que legal isso, né, gente? Muito bom. É que, na verdade, assim, eu listei primeiro naquela parte rosa ali, e aí depois eu fui... Por isso que eu mexi nas coisas, né? Eu fiquei trocando os negócios todo de lugar para eu conseguir construir a minha ideia já para justificar por que eu coloquei daquele jeito, entendeu? Então, olha só, imagina seu aluno fazendo isso. Olha quantas habilidades que ele vai ter que trabalhar a partir de uma temática e a partir dessa rotina e dessa metodologia, gente. Olha quantas habilidades superiores que ele vai ter que usar. Muito legal, gente. Muito legal, Érica. Parabéns, abre, viu? Né, abre campo para você pesquisar quais são as políticas públicas da instalação de novas indústrias. Abre também nessa questão do mapa de uso para falar sobre essa desigualdade que o aluno da Magali trouxe. Né? Onde é que tem mais? E por que tem mais uso de água em certos lugares do que outros? Então, é bastante rico para a gente também dar aquela retomada no assunto, quando a gente vai ampliar a discussão com os alunos, ter esse mapa aí, esse desenho de hexágonos pronto, essa colmeia, que agora eu resolvi falar que os alunos trabalham em equipe, então eles são as abelhinhas, né? E aí, a partir desse que já foi feito por eles já têm conhecimento do que tem ali de informação, eles podem ampliar para diversos lados, né? Várias aulas que dá para... E aí a gente sai daquilo que a Jennifer falou lá no começo. Todo ano, mas sempre igual,
E todo ano a gente faz o trabalho e todo ano continua tendo racionamento, continua tendo período de estiagem, problemas com a distribuição da água. Muito legal. Parabéns, Érica. Raquel, quer apresentar o seu? Pode ser. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês já estão vendo? Sim. Uhum. Bom, então também foi sobre o gráfico, que a Érica já deu uma geral, né, do que trata. Então, eu coloquei aqui como um disparador o uso da água, né, que é sobre o que o gráfico fala. E aí eu coloquei as 3 grandes áreas que o gráfico nos mostra onde mais se consome água, né? Então, o consumo doméstico, o consumo industrial, e aqui também entraria comercial, né? Nos comércios, indústrias, eu fiz um só, e o consumo rural. Então, só aqui já daria para trabalhar essas 3 vertentes, né? O que são a diferença de cada um, o que é o uso doméstico da água, o uso industrial, o uso rural da água. E dá também para entender, para a criança, para a gente trabalhar com a criança, com o adolescente, que tudo que chega pronto para ele, que ele comprou numa loja, né, que veio de uma indústria, foi utilizado muita água para aquilo chegar para ele, né? Então, que a água passa por todas essas etapas da industrialização, né, da confecção aí de tudo que a gente usa, né? Não é apenas a água de escovar o dente, a água do chuveiro, a água que a gente consome, mas tudo que a gente usa tem água, né? Aí eu coloquei como um item as bacias do PCJ para entender o que é o PCJ, o que são as bacias pluviais, né? A concepção demográfica, então tudo que a gente fala lá do consumo da água, do porquê de rodízio, tudo isso depende do tanto de pessoas que a gente tem em determinado lugar, né? Então, entender o que é essa concepção demográfica, esse número de habitantes que a gente conta para saber a necessidade de um rodízio ou não, né? Aí viria, então, o que fazer, né? A partir de tudo isso que a gente estudou, viria, então, os novos hábitos. Então, as mudanças de hábitos que a gente precisa ter para evitar o desperdício, para evitar que seja feito o rodízio, né? Para a gente tentar diminuir aí o consumo. As consequências dos velhos e dos novos hábitos, né? Então, o que vem de consequência da gente manter tudo do jeito que está? E o que viria de consequência se todo mundo adotar novos hábitos? Então, eu coloquei aqui consequências e atitudes sustentáveis. Então, aqui seria um disparador de sugestões, né, de atitudes sustentáveis que a gente pode ter, diferente dos novos hábitos. Os novos hábitos seria tanto ali para a indústria, para comércio, para questão do campo, né? E aqui atitudes sustentáveis são atitudes que nós podemos ter no nosso próprio meio. Então, pequenas coisas que podem fazer grande diferença. Nossa, muito bom. Nossa, muito bom. E vocês viram como a sua fala e da Érica se complementam, né? A partir de um mesmo recurso, né? De um mesmo gráfico, olha como conexões diferentes apareceram, né? E tanto do que vocês colocaram, olha quantas outras disciplinas apareceram também, né? Essa parte da questão demográfica. Peraí, mas quantos habitantes moram, né, em Vinhedo? Érica, mas olha, eu sou de Campinas. Campinas tem uma outra realidade. Será que Vinhedo é maior ou menor que Campinas, né? Então, olha quantas relações dá para a gente trabalhar com esse tema. Ótimo, gente. Arrasaram. Nota 10, tá? Nota 10, tá bom? Já 10 pro ano todo, tá? Mais alguém quer compartilhar, pessoal? Muito bom, gente. Vocês gostaram de fazer? Gostaram? Beleza. Sim, só que o meu eu tô mudando aqui, mudei várias vezes, que eu queria dar um encaixe, mas não dá um encaixe, porque um lado não deu certo com o outro. Não é que não deu certo com o outro, mas tem termos que poderia, né, voltar, meio que, né, a Sanebave ali, eu peguei a reportagem da Sanebave, né, ela teria que se ligar com todos, né, mas não tem, só tem 6 lados, então fica meio, né, fica um pouco, teria que dar um outro ampliar, né? Se for os hexágonos, por isso que às vezes a maneira desse plugada de fazer também ela é legal,
Porque no slide a gente tem um limite ali, né, do tamanho do slide, né? Mas de maneira desplugada, eu já vi, por exemplo, até nesse site que eu mostrei para vocês, com 30 hexágonos conectados, né? Então, as conexões aí podem ser várias, né? Então, no slide, infelizmente, ele fica meio limitado também. Mas vocês podem tirar aquela coluna, tá, gente? Ali a gente colocou por uma forma de auxiliar mesmo. E aí, José Rubens, o que você achou da reportagem da Sanebave? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eu estava pensando. Aí Vai você vê com o seu crivo, com o seu olhar, com mais calma, né? Então, chegou e apresentou? Não, ainda não. Agora sim, agora está indo. Apresentou, né? Sim. Então, né, a Sanebave, né, ela tem todo um processo aí, né, fala de uma reportagem que ela está, né, tá destacando um pouco da questão do racionamento, né? Mais uma vez, o racionamento pode acontecer. Até deixa eu ver aqui, ó, a data da reportagem que eu não vi, né? 1º de dezembro de 2021. Haveria essa possibilidade, mas eu acho que a quantidade de chuva que surgiu aí nos meses seguintes, né, dezembro mesmo, depois de janeiro, eu acho que houve um novo planejamento. Mas o que eu comentei com você que eu fiquei em dúvida é que, por exemplo, que a palavra planejamento, sabe, ela não poderia ficar para trás aqui na Sanebave, né, em relação a essas palavras que estão aparecendo aqui, ó. Tá? Essas palavras que estão aparecendo aqui, que é chuvas, rodízios, avaliação, os mananciais, que são as águas subterrâneas, as águas superficiais. Tá? A palavra planejamento, ela deveria entrar num meio aqui, sabe? Conectando todas essas outras palavras, tá certo? Né? E da mesma forma, tá? Eu acho que eu deveria ter colocado Sanebave e planejamento juntos. E aí, de um lado, mananciais, avaliação, rodízio e chuvas, né? Poderia ter colocado aqui, ó. Sim. Né? E aí teria que ter planejamento no meio também, porque aí eu encaixaria que ainda tem um planejamento interessante que eles querem fazer com o Balinhos de Jundiaí e Louveira para aproveitar melhor o rio Atibaia. Tá? Sim. Então, eu precisava de um hexágono aqui, colocando o rio Atibaia aqui no final, planejamento aqui no meio, né, Sanebave e planejamento de Sanebave no meio, e do outro lado, avaliação, mananciais, rodízios, encaixando aqui no Sanebave planejamento, né? Porque aí, né, essa reportagem ela vai falar, né, como que poderia acontecer o racionamento, né? Mas, né, o racionamento não houve, não ocorreu por enquanto, né? Mas as ações, né, nem as ações que eles estão pretendendo fazer, eu achei interessante, porque eles, né, pretendem criar um consórcio com os municípios vizinhos para ter um aproveitamento melhor da questão das águas do rio Atibaia. Eu achei bem pertinente esse ponto. É o que eu falei lá no começo, né? Pelo menos estão pensando em algo, tentar fazer algo para planejar, né, melhor o futuro. Bem, seria isso. Mas Ótimo. eu achei legal. Eu acho que no João Board aqui também dá para montar, né, dessa forma, né? E esse hexágono aqui eu pego aonde? No fundo, no layout? Você vai ali, ó. Você vai ali do lado das formas, ó. Você vai ali, ali nas formas, do lado da barrinha ali, da linha. Aqui? Vai mais um Não, pouco. não. Mais um pouco. Do lado. Do lado. Do lado da linha. Do outro lado. Vai mais. Calma aí, deixa eu ver aí. Onde É que tem você um não- círculo e um Botar quadrado lá. atrás. Assim. Isso. Aí, isso. Aqui, achei forma, isso. Isso. Lado esquerdo. Mas eu vou te dar um pulo do Vai gato. pro lado. Vou te dar um pulo do gato. Tá. Vai lá num hexágono, vai lá no hexágono, clica no hexágono, clica nele. Botão direito, né? Clique direito, copiar, e aí depois calma aí. colar. E aí você consegue movimentar que ele já vai sair do mesmo tá bom. tamanho. Entendeu? Aí você consegue movimentar ele encaixando. É que... tá. Mas para você construir o seu slide, aí você usa aí nas formas geométricas. Aí você vai lá em formas. Tá bom. Tá? Tá. Mas esse daí é seu, tá, José Rubens? Você pode usar, copiar, né? Beleza. tá? Do jeito que você quiser, tá bom? Sem problemas, tá? Aí você faz, aí pode montar do seu jeito, pode usar.
Eu Muito acho que legal. atividade oral é bom, às vezes, com os alunos, porque eles Também. encadeiam as ideias e depois vão passando. Não, tá certo, beleza, boa. Beleza, muito bom. Ótimo, gente, ótimas conexões. A gente já está terminando, só falta o fechamento, tá bom? Então a gente vai passar um pouquinho do tempo, tá? Bom, vamos lá aqui, vou voltar aqui para a apresentação, tá? Muito bom, gente, as conexões de vocês. Nós adoramos, super rico. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, aqui era um modelo, né, que vocês receberam. Vai lá, Clarita. E aí a gente chega nessa questão aí, né? Será que, como a Jennifer comentou lá no início, é suficiente a gente trabalhar a questão ambiental, a questão da água, somente a partir de está acabando, vamos fechar a torneira? Né? A gente tem aí o gráfico mesmo que a gente apresentou, ele até parece mais equilibrado na nossa região. Mas nos gráficos de Brasil todo, por exemplo, o consumo doméstico é sempre uma parcela muito pequena. Então, a gente chega lá no que a Raquel colocou lá como novos hábitos, porque a responsabilidade por essa manutenção desse recurso natural não é uma responsabilidade só para o uso doméstico, só das crianças não ficarem tomando banho de mangueira, por exemplo, né? Que a gente sabe que também é uma coisa extremamente importante aí para o desenvolvimento da criança. A gente tem o momento para fazer isso, mas a gente tem também o momento de modificar outros hábitos, que são os hábitos de consumo. Aí a gente volta lá, acho que no próximo slide, né, Rô? Uhum. Ele pede para a gente voltar lá para o nosso objeto que a gente escolheu no início da nossa formação e pensar, né? Que na hora que a gente pensa, é feito de algodão e plástico, mas e no processo de produção? O quanto de água foi gasto? O quanto de energia foi gasto? Podemos, Érica, vamos mandar sim, mas vocês vão ter acesso também a todos os links, tá bom? E aí então a gente parte para uma responsabilização do indivíduo, mas no sentido de que ele vai estar consciente de tudo que ele está consumindo de água em todos os produtos que ele adquire ao longo da sua vida, né? A gente ontem falou de alguns exemplos, né, Rô? Gente, eu contribuo tanto para o planeta. Alguém é cafezeiro raiz igual a mim, assim? Vocês sabem quanto vai de água? Porque muitos de vocês aqui, ó, vou voltar até no Padlet aqui, viu, Clarita? Yes. Quando a gente colocou aqui no Padlet, né, que a gente pediu para vocês pensarem do que é feito esses materiais, acho que teve só uma pessoa que colocou água, alguma coisa assim. Mas vocês colocaram plástico, algodão, né? Os grãos. Gente, eu até fiquei tão chocada que para fazer uma xícara de café, sabe quanto gasta de água? 140 litros. 140 litros de água, gente. Isso daqui, ó. Eu contribuí muito para o planeta, gente. Então, aqui, quando a Clara falou dessa questão e a Raquel trouxe essa questão do consumo, né? É trabalhar essa relação. Eu preciso disso? Como é que eu estou contribuindo? Qual é a minha pegada hídrica no planeta, né? A questão da água virtual. Será que a água, então, só no dia no Dia Internacional da Água aí, né? É só questão de eu fechar a torneira? Só questão de eu diminuir no meu banho? Escovar a torneira quando quando eu vou escovar os dentes? Mas e a minha questão do consumo, né? Não sei se vocês viram uma reportagem que passou há umas semanas aí falando da questão das pilhas de roupas que não são usadas pela indústria da moda e que vão parar, por exemplo, no deserto do Atacama ou em países da África como Gana, né? E que fica perto do mar, gente. É feito de algodão, de material sintético. Vocês sabem quanto usa de água para fazer uma calça jeans? Eu também contribuí muito. Quantas calças jeans vocês têm, gente? Vocês têm uma? Vocês têm duas? Vocês têm 3? 5.000 litros de água, tá? Para fazer uma calça jeans. Uma calça jeans. E aí então, a gente vê, né? E a água que sobra desse processo? Né?
na pegada hídrica, que é esse conceito que a Rô trouxe rapidamente, é calculado, inclusive, a água usada para tratar a água que foi usada na produção. Então, é muito consumo, né? E tudo que a gente consome precisa de água e de energia elétrica na produção e de mais água e químicos para depois diluir toda essa poluição. Então, já fazendo uma propaganda, né, Rô? Teremos aí na próxima semana bastante material que a gente está produzindo em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Sanebave para trazer novos conceitos de trabalho para essa Semana da Água, que às vezes a gente procura lá no Google e acha dados que são de Brasil em geral, a gente encontra dados às vezes mais antigos, atividades mais superficiais, como só a economia doméstica, que também é importante, a gente não pode deixar de falar dela, né? Mas a gente vai trazer para vocês também muitos materiais para que vocês entendam não, que vocês já entendem que já ficou claro, mas que vocês tenham também mais recursos para trabalhar com as crianças sobre isso de uma maneira mais profunda, para que a responsabilidade deles não seja só essa superficialidade que é somente economizar dentro de casa, né? A gente sabe, por exemplo, que as crianças são consumidoras, grandes consumidoras hoje em dia. Aí a gente, para trazer para a realidade deles, por exemplo, uma folha de papel A4, para ser produzida, gasta 10 litros de água. E em uma folha, a criança gasta o quê? Algumas, né? Durante a aula. Às vezes é um risquinho. Então, mudar essas práticas para que ele consiga entender que o consumo dele também afeta depois o que sai na torneira. Pode falar, Oi, Raquel. Desculpa interromper rapidinho. Você está falando, Clara, da gente mudar, nós enquanto professores, né? Da gente mudar o jeito de abordar esses assuntos tão importantes e não deixar só para o dia que é comemorado o Dia Mundial, né? Que nem ontem o Dia da Mulher, não é só aí, né? Que a gente tem. Nós fizemos ontem na escola em que eu atuo, o encerramento do nosso projeto da mulher que nós começamos lá no meio de fevereiro, né? E aqui na minha escola, é uma escola de educação infantil no bairro Canudos, a gente fez uma campanha que se chama Ei, amiguinho, adote um copinho. Então, cada um recebeu, todo mundo da escola, né? Os funcionários, as crianças que não têm a garrafinha, alguns têm a garrafinha, né? Os professores todos, as meninas da limpeza, a gente envolveu todo mundo, o pessoal da merenda. Cada um recebeu um copinho descartável e a gente fez uma, entre aspas, né, uma oficina para cada um desenhar o seu copinho. Aí a gente deu as canetas, cada um fez o seu desenho. Eu fiz uma identificação padrão, né, que eu coloquei ali a identificação, e todo mundo tem que usar esse copinho por 1 mês. E a gente vai terminar só lá no meio de março. Eu vou tentar mais ou menos chegar, né, no dia da água para ver que o copo está intacto, tá bom, o desenho não saiu, né, o nome está lá, para a gente para a pessoa ver, e não só as crianças, mas o adulto também, entender que você não precisa utilizar e porque ele é descartável, eu tenho que descartar após um uso. A gente agora está recebendo, por exemplo, as máscaras PFF2, elas são reutilizáveis, né? Então, a gente está trabalhando com essa questão de adotar os recursos e usá-los mais vezes, né? Então, a gente já começou aqui esse trabalho da água, com essa campanha da adoção do copinho, e aí a gente vai finalizar com um momento de reflexão aí para entender que as coisas podem sim ser reutilizadas e muito reutilizadas até realmente chegar no momento que você fala, agora não dá mais, né? Então, a gente está trabalhando assim aqui. Raquel, depois disso pode chegar numa discussão de a gente precisa desse que é descartável? Se esse daqui que é tão frágil, a gente conseguiu usar por 1 mês, por que a gente não pode usar de um outro material que vai durar o ano todo? Né? Então, a gente ir levando mesmo. Eu acho que é fantástico essa questão de fazer projetos para ser encerrados no dia em que a gente vai ser encerrado. Eu tenho esse costume, né? De encerrar alguma proposta lá. E como eu estou atuando na coordenação, eu estou tentando implementar isso com toda a equipe.
né? Muito Para bom. não Muito ficar legal. só preso num dia, né? E, inclusive, dar um spoiler aqui, não tem ninguém que é da minha escola, a gente vai fazer no dia do funcionário público, né? Que é dia do professor e também dos demais funcionários, é tudo ali na mesma semana. A gente vai fazer a caneca com o nome de cada um, com o símbolo da escola, que é um porquinho, né? Porque a escola chama Marquês de Rabicó. Que legal. E aí essa escola vai ser, essa caneca vai ser para ficar aqui. A gente vai fazer um suporte na parede da Copa, e aí sim vai ser o que você falou, Clara, usar o mesmo recurso não descartável, né? Vai Muito ser a nossa bom. lembrancinha, já estou cotando já, então a gente está fazendo Eu isso. Muito quero bom. ver, hein? Por favor, me manda fotos, me manda. A Pode gente deixar. quer. E, aliás, se vocês trabalharem isso aqui que a gente está falando, mandem fotos para a gente. A gente coloca lá no informe, gente. A gente adora divulgar o trabalho de vocês, de verdade, viu? Mas é isso, né, gente? A gente agradece aí a participação de vocês hoje aqui. A gente espera que vocês tenham gostado, né, dessa proposta que a gente trouxe, tá bom? E a gente está à disposição, se vocês precisarem de alguma ajuda, podem contar com a gente. Fizeram? Mandem fotos para a gente adora saber disso, tá? Mas calma que ainda não acabou. A gente vai disponibilizar para vocês um material que a gente já preparou aqui, tá bom? E que vocês podem usar no dia a dia de vocês aí, tá bom? O material é de vocês, tá bom? Nós preparamos aí um kitzinho que também é só clicar nesse link aqui e fazer uma cópia. Vocês podem usar e remixar do jeito que vocês acharem, tá bom? Então é só uma maneira, tá? De mostrar para vocês aí uma possibilidade, tá? Então podem clicar aí. E aí eu também vou colocar aqui no chat o link do check-in, tá bom? Então não se esqueçam de preencher também, tá? E aí, galera, nesse material que vocês receberam aí, vocês têm também o link para 2 vídeos que dá para trabalhar com crianças, tá? Então também vai isso e vai também na semana que vem receber mais materiais da Seformi. Então fiquem atentos às publicações do canal, ao nosso informe, porque vai ter bastante subsídio para as aulas de vocês para a Semana da Água, tá bom? E a gente espera que vocês gostem aí desse material, tá? Não esqueçam de preencher. Para ser bastante rico, um material vai acabar completando o outro, para que a gente tenha uma discussão mais profunda e mais duradoura, não tão pontual como a gente vê em alguns momentos que acaba ficando, né, para cima da hora mesmo. Então, é isso, né? Deixar esse subsídio para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de preencher o check-in, tá, gente? Muito obrigada aí. E de bom contar do restinho de trabalho de vocês semana. pra gente depois.